E agora a gente vai começar o G4. Então vamos começar com Alfredo Omati, presidente da Comissão Executiva do 26º Festival do Japão. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Alfredo Omati. Eu sou presidente do Akita Kenjinkai, primeiro vice da Keinen, e atualmente estou presidente da Comissão Executiva do 26º Festival do Japão. Boa tarde a todos, muito obrigado aqui pela presença, pela participação nesse simpósio, que está sendo muito agradável a convivência com vocês. Vamos ver se a gente passa uma tarde aqui bem agradável. A minha palestra hoje é basicamente reforçando, né, o que nós vamos passar, né, toda a comunidade japonesa vai passar o ano que vem, que nós vamos comemorar os 130 anos, né, do Tratado de Amizade entre o Brasil e Japão, né? O que basicamente, né, se compõe esse Tratado de Amizade, né? Ele foi, em 1895, novembro de 1895, teve uma assinatura em Paris, e esse tratado foi um tratado de comércio e navegação que abriu as portas para as negociações e navegações entre Brasil e Japão, né? E esse marco, ele estabeleceu as bases, né, para o intercâmbio desses dois países. E o que basicamente se tratou esse tratado, tá? Ele eliminou barreiras tarifárias, tá, entre Brasil e Japão. Ele deu direitos e proteções, tá, ao comércio entre o Brasil e o Japão, incluindo os impostos. E também facilitou a navegação, né? Estabeleceu normas de navegação entre os dois países. E o que resultou, né? Esse foi o tratado, a assinatura. E o que resultou grandemente para nós, né, foi o início, né, da imigração japonesa aqui no Brasil. Além da imigração, tá, o que é que esse tratado ele propiciou, né, para o Brasil? Ele trouxe uma diversificação econômica muito grande, pela vinda dos imigrantes, novas culturas, novos hábitos, e trouxe um grande desenvolvimento para o Brasil. E muito importante, né, que o embaixador ressaltou, é a consolidação das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, século XX, século XXI. E, basicamente, esse é o nosso, a foto icônica, né, do Kasatomaru, né, com todos os imigrantes na primeira grande leva de imigração que a gente teve. Então, esse tratado ele é muito importante por isso, tá? Porque propiciou que milhares de japoneses cruzassem o mar e chegassem aqui. E a gente, né? A gente é o resultado, né, de tudo isso, tá? Eu acho que todos nós temos um pouco, pertencemos um pouco dessa história, né? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, né, que vieram naqueles navios, né, o que passaram. Ontem eu estava jantando com o João, ele contou a história da família dele. Eu acho que todos nós temos uma história para contar sobre essa imigração. E fotos, né? Quem não tem em casa uma foto desse jeito, né? O navio. E foi uma imigração, né? Acho que, como a maioria de todas as imigrações que vieram para o Brasil, bastante sofrida, né? Estabelecendo em fazendas, em regimes quase que escravatórios, né? Enfrentando condições desafiadoras, muitas doenças, né?
E, apesar de toda essa adversidade, né, a gente está aqui. Comunidade japonesa, a maior comunidade japonesa fora do Japão. Somos quase 3 milhões de descendentes, mais de 10 milhões de simpatizantes Nikkeis aqui do Brasil, que gosta, que preserva e que mantém a tradição japonesa. E um grande símbolo, né, é o café, as plantações de café. E estamos aqui, né? Passamos por guerras, passamos por adversidades, a comunidade japonesa crescendo, se consolidando e se respeitando e sendo respeitado aqui no Brasil. E a gente trouxe para o Brasil, né, tudo isso, né, muita cultura, a parte de esportes, a parte de ciência, a parte de agricultura, né, tudo isso o Brasil deve a esse tratado que a gente teve lá em 1930. Esportes, Yakyu. Então, tudo isso é o passado, o presente e o futuro. Tá? E o que é o nosso futuro? Né? Que a gente, cada dia mais, está presente dentro da nossa comunidade, cada dia a gente está presente dentro do Brasil, cada dia a gente está mais miscigenado, né, com o Brasil. Então, por que é importante, né, esse tratado? Como o embaixador comentou, ele é um marco. Tá? E, para tratar disso, em julho de 2024, eu acho que foi no próprio dia do Festival do Japão, o embaixador convocou as 5 entidades Nikkeis, né, que representam aqui no Brasil, Enkyo, Bunkyo, Kenren, Aliança, Câmara do Comércio, exatamente. Teve um jantar, né, na casa do cônsul, Toru Shimizu, que o embaixador, e representando Kenren foi o Taniguchi-san, que o embaixador fez essa mensagem, tá? Dizendo que para o ano de 2025 teríamos os 130 anos, então ele gostaria que a comunidade japonesa se unisse e fizesse um evento memorável para os 130 anos. Pediu para que não se gastasse muito, pediu que fosse um evento de abrangência em todo o território nacional, que não pedisse muitas verbas para empresas japonesas, que elas fossem espontâneas, né? Então, ele quer um milagre, né? É um milagre. Mas esse parece que foi o desejo dele durante esse jantar. Tá? E em agosto, né, novamente, Taniguchi-san representando a Kenren, teve uma reunião, né, das comissões das entidades Nikkeis, capitaneada pelo Bunkyo, para tentar organizar essa comemoração. Né? Parece que falaram em participação na São Silvestre, participação no Carnaval, fazer fórum econômico, fórum de agricultura, que as mulheres, que os jovens fossem representados, tudo isso. Então, existe uma comissão organizando essas atividades para o ano de 2025. E nós, como Kenren, nós, como Festival do Japão, o que nós estamos e planejamos fazer? Tá? Nós, como Kenren, Festival do Japão, o nosso tema do Festival do Japão de 2025 será os 130 anos de amizade Brasil e Japão. Tá? Então, baseado nesse tema, nós vamos fazer toda a campanha, né, de marketing, divulgação, mídias, redes sociais, e tudo será baseado nesse tema dos 130 anos. Tá?
Então, a gente já vai começar a fazer essas divulgações para que esses 130 anos seja lembrado durante todo o ano. Nós não vamos ter um palco enorme, como tivemos nos 110 anos, mas nós vamos ter o nosso palco tradicional que nós temos no Festival do Japão, só que a gente está tentando expandir um pouquinho mais para que caba pelo menos umas 3.000 pessoas, né? E se essa comissão decidir que faremos uma cerimônia especial ou faremos alguma abertura, nós estamos preparados para isso, tá? Então, esse é o ponto. Por enquanto, a gente não tem nenhuma informação, mas nós estamos preparando essa infraestrutura, tá? E estamos pensando também, né, a gente ainda não tem nada definido, algumas atrações especiais que lembre os 130 anos de imigração. Então, basicamente, seria isso, tá? O que nós estamos falando. Eu só queria mostrar um pouquinho o conceito criativo e a divulgação que a gente vai fazer com relação aos 130 anos. Tá? Então, basicamente, esse será a nossa imagem que a gente vai começar a fazer a divulgação do nosso 26º Festival do Japão. Então, aqui está representado tudo aquilo que eu já falei. Tá? A imigração, o navio, a liberdade, o pessoal das artes, as crianças que representam o futuro, né? Então, o café, que foi um grande marco, né, para a nossa imigração. Então, tudo isso será a nossa campanha de divulgação do 26º Festival do Japão. E ele vai ser feito de diversas maneiras, tá? Através de posters, através de banners, nas redes sociais, nos sites, nos posters do metrô, nas ruas. Tudo isso sempre com os 130 anos de amizade. E agora eu queria fazer uma proposta, tá? Uma sugestão, né? Para todos os organizadores de Festival do Japão do Brasil, de todas as localidades, tá? Que utilizem, de uma maneira ou de outra, tá? Pode ser o tema central, pode ser um tema secundário, tá? Mas que constem na campanha de divulgações, nos posters, nas redes sociais, tá? Lembrando que o ano dos 130 anos. Tá? E aí a gente atinge um dos objetivos, né, que o embaixador pediu, tá? Que esse evento, tá, seja lembrado em todo o território nacional. E hoje a comunidade japonesa no Brasil, ela está bem espalhada por todo o território nacional, e eu acho que unindo, né, tudo isso, a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Tá? Então, essa seria o meu pedido, tá? A minha sugestão para todos os organizadores do Festival do Japão. E a gente vai continuar preservando esses laços de amizade entre o Brasil e o Japão. Muito obrigado. Eu queria só mostrar, então, Alô? Esse vai ser o nosso flyer, né? É o nosso banner, né? Que a gente está trabalhando junto com para promover junto com os expositores, e a gente vai fazer a captação. Então, aqui conta toda a história do festival e conta também toda a história dos 130 anos. Tá ok? Depois a gente circula esse panfleto para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo. E agora vamos convidar a Carmela Suemi Golfinet, representante do Seinen Club. Ela vai abordar o Seinen Club como iniciativa para estimular a presença dos jovens. Boa tarde a todos, tudo bem? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o Kenren por dar a chance de eu vir apresentar aqui a iniciativa de nós, jovens do Kenren, do Seinen Club. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Carmela Suemi Golfinet Pazotto. Eu tenho 23 anos. Eu
Sou associada do Kaikan de Santana desde 2018. Eu fiz as contas hoje, que já fazem 16 anos que eu estou nessa vida de Kaikan. Eu também sou associada do Hiroshima Kenjinkai. Do Hiroshima Kenjinkai foi desde 2016, 2017, quando eu fui pleiteada para fazer uma bolsa da JICA, de formação da futura geração Nikkei, justamente. E a gente acabou descobrindo que eu poderia me associar no Hiroshima Kenjinkai, que era uma dúvida que a minha família tinha, porque minha mãe, ela é Nikkei, mas meu pai, ele é italiano, descendente de italianos, então a gente não sabia se eu poderia me associar. E essa dúvida foi tirada em 2016, quando eu fui para o Nihon e pesquisei sobre meus antepassados. Justamente por isso eu me associei, estou lá até hoje. E, por pedido do Hiroshima Kenjinkai, eu participei de uma reunião, de um encontro que o Keiren estruturou, chamado Juntos pelo Futuro, que era justamente para procurar meios e formas de manter os Kenjinkais, de atrair de novo os jovens, de buscar soluções para o futuro. Desse evento nasceu o Seinen Club. Nós do Seinen Club somos jovens, pessoas ativas na comunidade Nikkei, inicialmente dos Kenjinkais, mas temos pessoas também da SEBEX e de outras entidades. Nossas idades são variadas. Eu tenho 23 anos, existem pessoas um pouco mais novas que eu, pessoas, às vezes, bem mais velhas, mas todos têm um objetivo em comum, que é procurar soluções para os Kenjinkais, ajudar uns aos outros e desenvolver atividades que mantenham a nossa comunidade Nikkei ativa por mais vários anos. Só para dizer, a nossa data de fundação foi no dia 17 de março de 2024, desse ano, que foi justamente a data desse evento que o Keiren montou para fazer isso. E, desde então, a gente tem se estruturado, mas já conseguimos fazer uma atividade, que foi justamente no Festival de Japão desse ano, que ficou meio apertado, de março até julho, que foi o Festival do Japão. A gente teve poucos meses para estruturar, mas, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente conseguiu fazer o Espaço Ikigai. Foi uma ideia nossa pegar o tema do Festival do Japão e trazer um espaço para conseguir explicar o tema, divulgar um pouco, e um pouco mais a fundo no tema, que sempre acaba sendo algo da cultura japonesa. Deu super certo, a gente fez uma ativação com um painel, com a explicação do que seria o Ikigai. Algumas pessoas, inclusive, a gente pediu ajuda dos vermelhinhos, que eles ajudaram a gente a divulgar e explicar o que seria o Ikigai. E a gente deu a chance das pessoas que passavam por lá escrever e deixar registrado o Ikigai delas. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a contagem, mas, como dá para ver, foram muitas pessoas que passaram lá nos 3 dias de festival. E agora, daqui para frente, a gente está bolando novos planos. Um dos que a gente já está colocando em prática é a comunidade no WhatsApp. A gente aproveitou essa ferramenta para criar como se fosse um grupo, onde a gente divulga todos os eventos que chegam para a gente. Então, se vocês tiverem algum evento que queiram divulgar, podem passar para a gente. Se tem interesse em ver quais eventos pode ter perto da sua reunião, da sua região, naquela data, a gente está fazendo a divulgação na comunidade, é só escanear o QR Code. Também já estamos começando a pensar no próximo Festival do Japão, mas ainda a passos devagar. Temos planos de fazer algum tipo de workshop ou atividade para conseguir trazer movimentação para os Kenjinkais. Também conversamos entre nós para um apoiar o Kenjinkai do outro. E, dependendo da situação, tem alguns Kenjinkais que até tem um jovem que quer trazer de volta, mas um só não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente está tentando apoiar uns aos outros e, a poucos passos, a gente vai conseguir fazer tudo dar certo. Basicamente é isso. Muito obrigada. Eu deixei meu contato aqui, mas quem quiser me procurar, eu estou à disposição. A Yumi-san também está aqui, a Thaís também está aqui, o Gabriel. Pode procurar qualquer um de nós. Muito obrigada.
Obrigado. Então, quem tiver perguntas, podem fazer como a gente fez nos anteriores, mandando o papel para os amarelinhos. E agora vamos convidar a Tassiana, Angélica e João Vitor, diretores culturais da ARCJ Sakura, Ijuí, Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero dizer que é um prazer imenso estarmos aqui e agradecer, então, o convite, seu Itikawa, também agradecer ao seu Taniguchi, deixar um abraço para a Hitomi, o Rodrigo, que a gente já conhece aqui também, seu Yasunaga, Festival de Brasília, que tem sido um grande parceiro da nossa associação, tem levado o nosso grupo lá para o festival. E também dizer que o primeiro contato que nós tivemos com a Kenri foi através da Lina. Lá em 2022, quando a gente queria vir para o Festival do Japão, a gente foi buscando os contatos e a Lina foi a primeira pessoa que a gente conversou aqui em São Paulo, para que também hoje estivéssemos aqui. Bom, então, nós somos da Associação Regional de Cultura Japonesa Sakura, da cidade de Ijuí. Essa associação é uma associação composta por descendentes e não descendentes, como vocês podem ver aqui. É uma comunidade que tem poucos Nikkeis, então houve essa adesão dos não descendentes também. Pode passar. Me apresentando, então, sou Tassiana Angélica, sou doutora em desenvolvimento regional pela Unijuí, da nossa cidade. Sou mestre em desenvolvimento, graduada em gestão pública, especialista em marketing, sou chefe de gabinete na Câmara de Vereadores de Ijuí, diretora cultural da associação, da ARCJ Sakura. Também sou coordenadora do grupo de dança Zaika e integrante do Departamento Cultural da União das Etnias de Ijuí, que é uma associação guarda-chuva que nós temos na cidade, em que a nossa associação está inserida. Está funcionando? Ok. Então, boa tarde a todos também. Então, eu sou o João Vitor Moraes Ribas, né? O sobrenome não é coincidência, ela é minha mãe mesmo. Somos da mesma família, né? Meu currículo não é tão extenso quanto dela também, né? Mas eu sou graduado em Ciência da Computação pela mesma universidade, então Unijuí, lá na nossa cidade, né? E atualmente eu estou atuando lá como professor num projeto Guardiões da Cultura, que é da UET também, aquela instituição que ela acabou de comentar aqui. E lá eu estou dando aulas iniciais de japonês, né? Então está sendo a primeira vez que a gente está tendo uma aula de japonês lá na nossa cidade, né? E é 100% gratuito e eu recebo também, porque é por projeto, né? Então, para quem está indo lá, é gratuito, eles não pagam nada, mas os professores que estão atuando lá no projeto, eles recebem, né? Então, eu sou professor de japonês, mas tem professora de italiano, de alemão, de letão, de vários outros idiomas e de várias outras coisas também lá, né? E eu sou uma pequena parte desse projeto todo, né? Esqueci de dizer, sou parte do grupo de dança Zaika ali também, né? Então, parte de taiko e de dança também estou fazendo lá pelo grupo. Bom, sou suspeita em falar, né, sua mãe, mas ele está na área de taiko, aqui tem um mestre em taiko, depois, né, ele pode pedir algumas sugestões, e ele é um estudioso da cultura japonesa, e por causa dele que acabei me envolvendo também, porque, como mãe, eu apoio tudo que ele faz, e tudo que é bom, a gente tem que apoiar. E hoje, para mim, enquanto mãe, é um orgulho ter ele também como uma pessoa que fala japonês e fala bem. Bom, eu primeiro vou contextualizar vocês. Nós somos, então, da Associação Japonesa, mas pensando na cidade de Ijuí. Tá? A cidade de Ijuí tem cerca de 85 mil habitantes, fica ao noroeste do estado do Rio Grande do Sul, indo para a Argentina, fica a cerca de 400 quilômetros da capital, Porto Alegre. Aqui eu botei 2.000 quilômetros de São Paulo, não, mas é 2.000 quilômetros de Brasília. Nós estamos a 1.200 quilômetros aqui de São Paulo. A cidade foi fundada em 1890, no último dia 19 agora, então, ela completou 134 anos. Ela foi formada por imigrantes alemães, italianos, austríacos, letos, holandeses, espanhóis, árabes, afros, portugueses, poloneses, suecos e japoneses no início ali dos anos 60. Tem também tchecos, argentinos, franceses, uruguaios, e tem lá um estudo que tem mais cerca de 30 países. As famílias de japoneses, então, que chegaram na cidade de Ijuí, são... Vou deixar o João Vitor falar.
Arikawa, Asada, Harada, Hayashi, Maki, Oba, Okajima, Sagae, Kai, Jingu, Kasegi, Suzuki, Hayashi, Higashi, Saito e Aoki. Então, esses foram os descendentes que chegaram na cidade de Ijuí. Por que eu trouxe isso? Porque Ijuí é conhecida como capital nacional e mundial das etnias. Foi criado um movimento étnico-cultural há mais de 30 anos. Pode passar, Ju. Que começou em 1985, com o objetivo de expressar essa diversidade que tinha lá. Na ocasião, os descendentes japoneses foram convidados a também criar uma associação, e, na época, por relato do seu Okajima, ele disse que achou que tinha tantos imigrantes, né, os italianos, os alemães, eles eram numerosos. E ele achou que os japoneses, por serem poucos, não iam conseguir criar uma associação. Mas ficou uma sementinha lá, então, que depois a associação veio a ser criada. Então, naquele início desse movimento étnico, todos aqueles imigrantes que eu citei antes criaram as suas associações, as suas etnias, e temos também o CTG, né, que é o Centro de Tradições Gaúchas, que criaram o ATQG. Todos os CTGs também estão reunidos. E aí, depois, mais tarde, que vieram os japoneses. A primeira festa que aconteceu em Ijuí, nós temos lá uma festa das etnias, uma festa das nações. A primeira festa foi realizada em 87, porém, os japoneses ainda não estavam lá. Em 1994, começaram, então, as conversas para se criar a UET, a União das Etnias de Ijuí. Todos aqueles centros culturais que foram criados e cada um tinha o seu trabalho, eles entenderam que deveria ter uma outra associação que pudesse dar um apoio a todos os centros culturais. Então, daí, como eu comentei, em função disso, em 2023, pela Câmara dos Deputados, a gente recebeu na cidade o título de Capital Nacional das Etnias, e pela IOV o título de Capital Mundial das Etnias, por ser uma cidade que tinha um grande número de etnias que estavam organizadas, né? A foto anterior ali era um pouquinho sobre... Volta lá um pouquinho, Ju. Aqui mostra um pouquinho, então, das culturas, né? Quem estão lá, todos os povos. E aqui nós temos, então, os japoneses. Japoneses. Não tinha muitos lá, né? Daí teve que... Então, aquele convite que foi feito lá em 1985, os filhos daqueles descendentes pensaram, tem essa festa maravilhosa e a gente está fora. Temos que criar, então, uma associação japonesa. No dia 5 de dezembro de 2017, foi criado, então, a Associação Regional de Cultura Japonesa Sakura, e fizeram o estatuto, e, em 2018, criaram o Grupo AICA, o Grupo de Dança Japonesa, e, em outubro, isso foi em junho, e, em outubro de 2018, foi, então, lançada a pedra fundamental, aqui, lá no Parque de Exposições, onde a associação recebeu da Prefeitura um terreno. E ali, então, foi colocada a pedra fundamental em que se tem o sonho de construir o Centro Cultural Japonês. E, em agosto de 2022, foi criado o Grupo Junko, o Grupo das Crianças. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos o Grupo de Porto Alegre, né, Hitomi o Shinsei, o Grupo de Taiko, o Minami, e Ivoti tem um grupo de Taiko, e a cidade de Ijuí tem o Grupo AICA, que é a dança e Taiko, e o Grupo Junko. Bom, aqui eu já disse, então, que nós somos associados à UET e à IOV também, e hoje, então, somos cerca de 50 membros da associação, entre os descendentes e não descendentes. Diria que seria 60% não descendentes. E, durante o ano, então, a associação tem o objetivo de fazer toda essa disseminação da cultura japonesa, sendo a nossa maior atividade durante a Expo Fest Ijuí, que acontece todos os anos lá no município. Agora é você, né? Agora o João Vitor vai falar um pouquinho. Então, continuando aí, só para informar então um pouco do qual que é o trabalho que a gente tem feito, onde que o Grupo AICA ou a associação já atuou pelo Brasil, né? Então, aqui são alguns dos eventos que a gente participou. Não vou ler todos, obviamente, são muitos, né? Mas a gente classificou aqui em eventos de cultura japonesa, que são, por exemplo, festivais do Japão mesmo, né? Festa das Nações, que são como a nossa Expo Fest lá, festivais do folclore, eventos culturais geeks, então a gente já participou de eventos exclusivamente eventos geeks também,
Eventos corporativos, então algumas empresas já chamaram a gente para fazer alguns eventos também. Eventos beneficentes, a gente já fez apresentações beneficentes, né? E aí alguns dos eventos que a gente já esteve, né? Então, da cultura japonesa, a gente já esteve lá no Festival do Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo também, em Brasília já estivemos 2 vezes, na colônia japonesa de Voti a gente participa da feira lá eventualmente também. A gente teve a recepção da caravana Imin no Furusato Meguri, lá em Ijuí também. Oi? Seu Taniguchi estava lá nesse dia. Em Festa das Nações, então, a gente tem a Expo Fest, a gente teve outros eventos ao redor da nossa região para divulgar a cultura japonesa também, não só em festivais japoneses, mas também lá na nossa região, que é interior do Rio Grande do Sul. O pessoal não conhece a cultura japonesa, né? Então, a gente já esteve lá, por exemplo, na Fenatrigo de Cruz Alta, a gente já esteve no primeiro Festival de Folclore de Campina das Missões, a gente também esteve no, acho que Mostra Mercosul de Dança em Porto Xavier, né? Então são eventos em Oberá também na Argentina, a gente já foi também. Eventos geeks, a gente já teve eventos geeks de Cruz Alta, a gente já foi para Não Me Toque, também outra cidade da região lá que também tem um evento geek que acontece eventualmente. Eventos corporativos, a empresa BS Bios de Passo Fundo convidou a gente para fazer uma coisa com taiko. Eles queriam algo que mostrasse a força do taiko e etc, né? E nós fomos lá fazer isso, né? Eventos beneficentes, então a gente já foi para a APECAM, que é uma instituição lá de Juí que cuida de apoio oncológico, né? Então a gente fez uma apresentação também, a gente também tenta cuidar dessa parte beneficente, né? E na universidade a gente já participou do Seminário Internacional de Saúde, a gente fez uma apresentação lá, né? Um workshop de gastronomia, a gente já falou sobre a cultura japonesa para o curso de gastronomia, né? Então, onde dá para a gente falar sobre cultura japonesa, a gente tenta sempre ir da forma mais fiel possível, né? Aqui são as fotos, então, de tudo isso que a gente falou, um pouco da história que está sendo contada. São fotos aqui, Festival do Japão, Festival do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né? Rio Grande do Sul, aqui Porto Xavier, aqui bem embaixo, né? A gente já esteve nas comemorações do aniversário do imperador lá do consulado do Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre, né? Essa foto aqui, então, eu não sei como é que aponta com o negocinho, tá, pessoal? Aqui lá em Juí, Expo Fest, né? Enfim, ali em cima é Oberá, na Argentina também, a gente já foi participar lá também. Então, grupo internacional, tá? Mas somente 3 horas de viagem, não é tão longe de onde a gente mora, não. E aqui, então, também, mídia, né? A gente sempre está tentando mostrar, sempre que possível, né? Falar da cultura japonesa lá na nossa região. A gente tenta espalhar isso através de mídias locais. Então, por exemplo, rádio, jornal. Tem muita pessoa que ainda consome lá na nossa região. Então, a gente faz o possível, né? Aqui tem fotos do Jornal do Almoço, né? Essa gravação aqui foi para todo o Rio Grande do Sul. A gente participou lá na Expo Fest, o Jornal do Almoço lá da RBS TV, foi para todo o Rio Grande do Sul. A gente já foi para Gramado, também na Mostra Japão, saiu no jornal lá de Juí. Podcasts regionais, né? Aqui ali em cima temos um lequezinho. O lequezinho, tá, pessoal? Uma técnica de panfletagem inquestionável, porque daí a gente dá o leque para o pessoal no calor e eles pegam para se abanar, não recusam o leque, sabe? Então é um jeito bom de panfletar aí. Aqui também mais algumas imagens, né? A gente também teve o Diário Nippon Brasil, acho que até foi o André Nakandakari que fez essa matéria, que foi de quando foi a caravana Imin no Furusato lá para Ijuí, né? E aí foi descrito lá todo o nosso movimento lá, né? As aulas de japonês, então, atualmente, dentro do Guardiões da Cultura, a gente está atuando dentro do Guardiões da Cultura, com aulas de quarta-feira à noite lá, né? Então, primeira turma de japonês que está tendo lá. A segunda, a gente já teve um outro projeto, não foi para frente, esse está indo mais fácil, né? No contraturno, né? Só que, como eu trabalho de dia e não tem muitos professores de japonês em Juí, daí só tem eu, e aí... Daí, então, eles abriram para eu dar aula de noite lá também, e algumas outras pessoas também, né? Bom, agora eu vou falar aqui sobre o projeto, né? O Centro Cultural Japonês, um sonho em construção. Esse projeto ele tem como objetivo construir a casa típica japonesa lá no Parque de Exposições. Sim. E essa casa ela vai ter quase 700 metros quadrados, ela vai trabalhar os preceitos históricos milenares do Japão, o layout dela ali traz traços leves, cores fortes, detalhes vibrantes. A gente vai ter um restaurante, acervo histórico, camarins, uma capacidade para cerca de 200 pessoas. Sempre pensando em fomentar a cultura japonesa. Esse aqui, então, é o nosso sonho em construção. A gente está pelo projeto da Lei Rouanet, né, lá de Salvador, falaram sobre
a Lei Rouanet, nós temos também a Impacto Cultural, que é a empresa que escreveu o projeto. Então, nós estamos na fase de captação de recurso. Então, aí um pouquinho do projeto que a gente tem esse sonho de construir e esperamos poder inaugurar ele com o Festival do Japão, lá na nossa cidade. Aqui, então, eu queria passar esse vídeo rapidinho. Isso aí. Um pouquinho, então, da nossa história. Vou pedir para o João Vitor finalizar aqui, mostrando um pouquinho do que a gente busca lá. O grupo todo é um grupo muito plural, e canta, dança, toca taiko, e a gente busca muita influência de instrumentos. Então, vou pedir para ele fazer um... Vou improvisar alguma Vai improvisar coisa, aqui. Porque ela me pegou de surpresa aqui agora. Mãe é mãe. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Muito obrigada. Então, nossos contatos aqui e sua despedida em japonês, por favor. A despedida em japonês. 皆さん、また今度ですね。Não sei o que falar. スピーチさせてくれて誠にお感謝しております。Muito obrigado. Alguém tem perguntas aí? Vamos lá. Para a Associação Sakura. Como vocês avaliam o apoio do poder público, no caso Ijuí, né, e de outros locais, para a implementação de iniciativas culturais? Quem perguntou foi a Hitomi, de Porto Alegre. Oi, Hitomi, obrigada pela pergunta. Nós temos uma boa parceria com o poder público de Ijuí. Eu diria que ele é um grande fã da cultura japonesa. E a gente recebeu do poder público o terreno para fazer, então, um centro cultural, que fica lá no Parque de Exposições. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Parque de Exposições na outra parte da palestra.
mas ele tem apoiado, inclusive, no festival do ano passado, que a gente foi para o Festival RS, o Poder Público nos apoiou com o transporte, que são 6 horas de viagem. Então, um ônibus sempre custa em torno de 6, 8 mil reais. E a gente tem um apoio assim da prefeitura local. Então, a gente tem conseguido se inserir e levar sempre a cultura japonesa de uma forma, a gente tenta trabalhar de uma forma honrada também, justamente por não sermos descendentes, a gente entende que nós temos que ter um cuidado muito maior para representar uma cultura, né, que, digamos, não seria a nossa, né? Então, mas a gente tem bastante apoio. Obrigado. Agora tem uma pergunta para a Suemi. Ó, você é muito atuante na comunidade Nikkei, associada de várias entidades, já foi bolsista da JAICA, sendo uma representante da comunidade mestiça. O que você acha da abertura das entidades em aceitar pessoas não descendentes, reconhecendo que também são parte da comunidade Nikkei, e o impacto que isso pode ter para as associações de províncias? Quem perguntou foi a Yumi. Arigato, Yumi-san. Sobre a minha opinião, eu sou mestiça, justamente minha mãe é japonesa, meu pai é descendente de franceses, italianos, e eu entrei em 2008 para fazer só o Nihongo Gaku. No final, eu tinha uma amiga que fazia karaokê, aí eu fui fazer karaokê, tudo mais, e meu pai sempre comprou isso. Então, meu pai é professor, ele dá aula das 6 da manhã até as 11 da noite, de segunda a sexta, mas todo final de semana ele me levava para o treino de atletismo, minha irmã para o treino de Yakyu. Ai, tinha Taikai em outra cidade, meu pai me levava para outra cidade, minha mãe fazia as roupas. Tem até gente que brinca no Kaikan que meu pai, às vezes, é mais japonês que alguns japoneses. E aqui no palco também tem exemplos de gente que não é Nikkei, mas que tem o coração de Nikkei, então eu acho que é super benéfico. As pessoas que têm aquela identificação, que têm o coração para seguir aquilo, fazerem parte também dos Kaikans e dos Kenjinkais no geral.